Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia nos bastidores. Do futebol brasileiro, um rumor vem ganhando força e provocando uma verdadeira avalanche de reações entre torcedores, jornalistas e especialistas. Antony, atacante revelado pelo São Paulo e atualmente no Manchester United, estaria sendo sondado pelo Corinthians. Isso mesmo que você ouviu. O Timão, que não vive seu melhor momento em campo e busca desesperadamente um nome de peso para reacender sua torcida, pode estar prestes a protagonizar uma das maiores reviravoltas do futebol nacional. A diretoria corintiana, ciente do apelo popular e da pressão interna por reforços, estaria disposta a fazer um esforço fora do comum para contar com o atacante. Apesar de parecer algo distante, a movimentação nos bastidores tem sido intensa e cheia de articulações políticas e financeiras que indicam que a possibilidade não é tão absurda quanto parece. Antony, que vive uma fase complicada na Europa, tanto técnica quanto pessoal, teria interesse em retornar ao Brasil para se reestruturar emocionalmente e recuperar a boa forma. E é aí que o Corinthians entra como uma alternativa viável. O clube vê em Antony uma chance de ouro de dar uma resposta imediata à sua torcida e, ao mesmo tempo, montar uma equipe com mais poder ofensivo para as competições do segundo semestre. Enquanto muita gente ainda acredita que essa história não passa de especulação, algumas fontes próximas ao jogador e ao clube confirmam que já houve conversas iniciais. Claro, de forma ainda muito reservada, mas o suficiente para levantar a pulga atrás da orelha de quem acompanha os bastidores do futebol. Antony, inclusive, teria sido sondado por outros clubes brasileiros, mas a proposta corintiana, segundo essas fontes, teria se destacado por envolver uma série de benefícios, além do campo, um projeto de reconstrução da imagem do atleta, um papel de protagonista absoluto e até mesmo um plano de marketing voltado exclusivamente para ele. O Corinthians sabe do peso que Antony carrega mesmo em meio às polêmicas e aposta na sua capacidade de virar o jogo. A diretoria acredita que com o ambiente certo, o atacante pode reencontrar seu melhor futebol e ajudar a equipe em um momento delicado. É claro que tudo ainda está no campo das possibilidades, mas o fato de haver conversas já muda completamente o cenário. Antony não é um nome qualquer, é jogador de seleção brasileira com experiência na Premier League e que ainda tem mercado na Europa. Por isso, o interesse do Corinthians é visto por muitos como ousado, mas não impossível. Nos corredores do CT Joaquim Grava, o clima é de expectativa. Apesar de oficialmente ninguém confirmar nada, o burburinho sobre Antony tem tomado conta dos bastidores. Internamente, o nome do atacante é tratado como uma prioridade, ainda que em sigilo absoluto. A estratégia do clube é não criar falsas expectativas na torcida, mas ao mesmo tempo avançar silenciosamente para não perder a oportunidade. Há quem diga que até mesmo patrocinadores já foram acionados para avaliar a viabilidade da operação. Um retorno de Antony ao Brasil vestindo a camisa do Corinthians teria impacto imediato não apenas dentro de campo, mas também fora dele. A repercussão seria nacional, com possibilidade de alavancar vendas de produtos licenciados, atrair mídia internacional e, claro, impulsionar financeiramente o clube. A ideia é repetir o que aconteceu com outros grandes nomes que voltaram da Europa e conseguiram recuperar o brilho atuando em solo brasileiro. E mais, o próprio Antony, segundo informações de bastidores, estaria animado com a possibilidade de voltar ao Brasil em um clube onde ele poderia ser o dono do time, ter liberdade tática e, quem sabe, reescrever sua história longe dos holofotes negativos que tem enfrentado na Inglaterra. Outro ponto que fortalece esse rumor é a relação que o jogador teria com alguns atletas do elenco atual do Corinthians. Antony tem amigos no futebol que hoje vestem a camisa do Timão, o que poderia facilitar sua adaptação e reforçar seu desejo de retornar ao país. Além disso, a questão familiar, estar mais próximo da família, pode ser um fator determinante para a decisão. Pessoas próximas ao jogador dizem que ele está cansado da pressão excessiva da mídia inglesa, dos problemas pessoais que ganhou proporções gigantescas por lá.
e que gostaria de respirar novos ares. Um ambiente onde se sinta acolhido, onde possa jogar com mais leveza e recuperar a alegria. O Corinthians, nesse sentido, oferece o cenário ideal: torcida apaixonada, clube de massa e a chance de ser o protagonista em um projeto ambicioso. É evidente que as questões financeiras são um obstáculo. Antony tem um dos maiores salários entre os brasileiros na Europa e seria necessário um esforço conjunto entre clube, patrocinadores e até mesmo o próprio jogador para viabilizar o negócio. Mas há otimismo. As conversas estão acontecendo e ninguém está descartando nada neste momento. As redes sociais explodiram nos últimos dias com a hashtag #OantonyNoTimão, o que mostra o impacto que esse rumor já tem entre os torcedores. No Twitter, no Instagram e até em grupos de WhatsApp, a possibilidade de ver Antony com a camisa alvinegra virou assunto principal. Alguns acreditam que isso não passa de mais uma jogada de marketing, mas outros garantem que onde há fumaça, há fogo. E no futebol a gente sabe como essas movimentações começam, um boato aqui, uma dica ali, até que de repente tudo se concretiza. O histórico recente do Corinthians mostra que o clube não tem medo de grandes contratações mesmo em momentos difíceis. Recentemente vimos nomes como Renato Augusto Paulinho e outros retornarem em momentos estratégicos para mudar o rumo da temporada. Antony pode ser mais uma peça nesse tabuleiro, uma aposta ousada, sim, mas com enorme potencial de retorno. O clube quer voltar a brigar por títulos, quer ser protagonista novamente, e sabe que para isso precisa de um nome que impacte. A diretoria está se mexendo e os indícios apontam para um esforço real por Antony. Nos bastidores da imprensa esportiva, jornalistas renomados também começaram a tratar o tema com mais seriedade. Alguns chegaram a afirmar que há intermediários trabalhando para facilitar um acordo entre Antony e o Corinthians. Esses intermediários estariam sondando as possibilidades, conversando com empresários, avaliando cenários. Tudo ainda de maneira discreta, como exige uma negociação dessa magnitude. A intenção seria trazer o jogador por empréstimo, com parte dos salários sendo pagos pelo Manchester United, algo semelhante ao que já aconteceu com outros jogadores em situações parecidas. Há também quem diga que o clube inglês já não vê Antony como peça essencial no elenco e estaria disposto a liberá-lo desde que os termos do acordo fossem vantajosos para ambas as partes. O Corinthians, sabendo disso, começou a articular politicamente nos bastidores da Europa, usando sua influência e rede de contatos para tentar costurar um acordo. Tudo ainda em fase embrionária, claro, mas a simples movimentação já mostra que há algo acontecendo. E quando muitos nomes influentes da mídia começam a tratar com seriedade, é sinal de que o rumor está deixando de ser só especulação. É importante lembrar que Antony ainda tem mercado na Europa e há clubes interessados em sua contratação. Mas o desejo do jogador pode ser o diferencial nesse caso. Quando um atleta de alto nível demonstra vontade de voltar ao Brasil, os clubes daqui fazem de tudo para atender. A identificação com o país, a saudade da família e a chance de se recuperar técnica e emocionalmente costumam pesar muito. Antony teria dado sinais de que aceita conversar, especialmente se houver um projeto que valorize sua imagem e permita que ele seja a grande estrela. O Corinthians, apesar das dificuldades financeiras, já mostrou que é capaz de criar ambientes atrativos para esse tipo de jogador. O exemplo mais recente disso foi a contratação de Diego Costa, que também parecia improvável e acabou se concretizando. Com Antony, a ideia seria ainda mais ousada, mas a recompensa também seria maior. A imagem do clube se fortaleceria, a torcida se inflamaria e o time teria um novo fôlego para o restante da temporada. É um movimento de risco, mas que pode recolocar o Corinthians no centro das atenções do futebol brasileiro e internacional. Mesmo com todos os desafios, a ideia de ver Antony no Corinthians tem se tornado cada vez mais plausível entre analistas e torcedores. Existe, claro, uma série de variáveis que precisam ser ajustadas, mas a vontade política, o desejo do jogador e o potencial impacto da contratação tornam esse rumor muito mais do que apenas conversa de bastidor. Antony, com seu estilo ousado, veloz e provocador, é o tipo de jogador que encaixa perfeitamente na identidade do Timão. A torcida alvinegra sempre se identificou com atletas aguerridos, com personalidade forte e que jogam com o coração. E Antony
representa exatamente isso. Se realmente vestir a camisa do Corinthians, ele terá a chance de se reinventar e dar uma resposta a todos que duvidaram do seu talento. A diretoria, por sua vez, vê essa contratação como uma possível virada de chave, uma forma de mudar a narrativa negativa que paira sobre o clube neste momento. E mesmo que tudo ainda pareça um sonho distante, os indícios estão aí crescendo a cada dia, ganhando força nos bastidores e se espalhando como fogo em palha seca. Antony no Corinthians. Pode rir agora, mas fique atento. Se na primeira parte desse burburinho já parecia coisa de novela, agora a situação está esquentando de verdade. Fontes internas do Corinthians indicam que houve sim uma sinalização direta ao staff de Antony. Não foi um simples sondamos o jogador como muitos clubes fazem para medir o terreno. Foi algo mais profundo, mais detalhado, com apresentação de projeto esportivo, análise de desempenho e até uma proposta inicial estruturada. A ideia é trazer Antony em um molde que funcione para todas as partes. O Manchester United se livra de um jogador que não rendeu o esperado, o Corinthians ganha uma estrela de peso e Antony tem a chance de dar um restart em sua carreira. É evidente que ainda existem muitos entraves, especialmente financeiros, mas o fator emocional pode pesar muito nessa equação. O Corinthians aposta nesse aspecto humano, na necessidade de acolhimento que o jogador estaria buscando após tantos episódios turbulentos. E o mais curioso é que, segundo pessoas ligadas à comissão técnica, o próprio técnico do Timão já teria aprovado o nome e até discutido possíveis funções táticas para Antony dentro do esquema da equipe. Isso mostra que não é só um desejo da diretoria, é uma estratégia pensada. Há também um ponto que poucos estão considerando, mas que pode ser decisivo nessa trama: o timing do mercado europeu. Antony, mesmo com um talento inegável, perdeu espaço na Premier League e não está entre os nomes mais cobiçados nesta janela de transferências. Clubes de ponta estão em busca de atletas com outro perfil e o momento para o brasileiro não é dos mais favoráveis. Isso faz com que uma volta ao Brasil, mesmo que por empréstimo, não pareça mais tão absurda como há alguns meses. Além disso, com a janela brasileira ainda aberta, o Corinthians tem tempo para trabalhar com calma e articular um movimento cirúrgico. Vale lembrar que Antony ainda é jovem, tem potencial de revenda e, se recuperar o bom futebol por aqui, pode até voltar à Europa mais valorizado. Esse tipo de negociação já aconteceu com outros atletas, e é exatamente esse ciclo que o Corinthians quer repetir. Internamente, o clube trata a situação como uma operação especial, com sigilo absoluto, e um grupo reduzido cuidando do caso. O medo é que o rumor vaze antes da hora e atrapalhe a negociação com exigências irreais ou o surgimento de concorrentes de última hora. E por falar em concorrentes, há rumores de que clubes da Arábia Saudita também demonstraram interesse em Antony. No entanto, o jogador não teria se empolgado com a ideia neste momento. A prioridade seria, segundo pessoas próximas, reconstruir sua imagem no Brasil antes de pensar em um novo salto internacional. A Arábia poderia ser um caminho fácil do ponto de vista financeiro, mas Antony estaria buscando algo mais sólido, mais estruturado emocionalmente. E nesse sentido, o Corinthians se apresenta como uma vitrine perfeita, não só pelo tamanho da torcida e da mídia em torno do clube, mas também pela possibilidade de jogar com liberdade, ser referência técnica e se preparar para disputar novamente uma vaga na seleção brasileira. Inclusive, comentasse nos bastidores que o staff do jogador teria sido claro: se for para voltar ao Brasil, é no Corinthians. Isso levantou ainda mais suspeitas de que o namoro entre as partes está mais sério do que parece. E como sempre acontece no futebol, o silêncio é o maior indicativo de que tem coisa grande sendo costurada. Quanto mais negam, mais a torcida acredita, e nesse caso com bons motivos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Outro detalhe que chamou a atenção nos últimos dias foi a ausência de Antony em algumas ações do Manchester United. Enquanto o elenco se movimentava para amistosos e eventos promocionais, o brasileiro estava fora de foco. Oficialmente, o clube diz que é uma questão técnica, mas nos bastidores ingleses já se especula que ele estaria sendo preservado para uma possível saída.
E embora alguns cogitem um empréstimo dentro da própria Premier League, o nome do Corinthians surgiu com mais força entre os jornalistas europeus. Até veículos internacionais começaram a repercutir a história, o que elevou ainda mais a credibilidade do rumor. A pressão da torcida do United para que o clube se desfaça de Antony, aliada à vontade do jogador de sair do ambiente atual, cria uma janela de oportunidade raríssima para o futebol brasileiro. E o Corinthians, mesmo com todas as dificuldades, está posicionado para agir. O clube entende o impacto que essa contratação teria, não apenas dentro de campo, mas como um movimento de marketing esportivo, uma virada de narrativa que mudaria completamente o rumo da temporada e colocaria o Timão nas manchetes do mundo todo. A torcida do Corinthians, por sua vez, já abraçou a ideia. Não importa se Antony foi revelado pelo São Paulo, a Fiel quer jogador bom com fome de vitória e que possa vestir a camisa com raça. E nesse ponto, a história de Antony combina perfeitamente com o DNA do Timão. Um garoto de origem humilde que venceu as dificuldades da vida para chegar ao topo do futebol mundial e que agora quer se reencontrar. A identificação é imediata. Já circulam montagens do jogador com a camisa corintiana, vídeos antigos, mostrando seu talento, e até músicas compostas por torcedores como forma de convocação para que ele venha. Essa movimentação espontânea da torcida tem sido observada com atenção pela diretoria. Em um momento de instabilidade dentro e fora de campo, trazer um nome que gere esse tipo de engajamento é uma estratégia que pode ter efeitos positivos em várias frentes nas arquibancadas, no desempenho esportivo e na reconstrução institucional do clube. A torcida quer Antony e o clube sabe disso, por isso cada passo está sendo calculado com muito cuidado, porque se essa operação der certo, pode ser a maior virada do futebol brasileiro nos últimos tempos. Há quem diga que o Corinthians não teria condições de bancar nem metade do salário de Antony, mas é aí que entra o papel dos patrocinadores e investidores externos que já foram acionados em outras grandes contratações. O clube busca repetir fórmulas anteriores envolvendo múltiplas frentes financeiras para dividir os custos e minimizar os riscos. Um modelo de contrato baseado em metas de desempenho, participação em ações de marketing e até mesmo exploração de imagem do atleta vem sendo desenhado nos bastidores. A ideia é que Antony não venha como um simples reforço, mas como um ativo estratégico do clube. Existe também a possibilidade de incluir cláusulas que permitam a saída imediata, caso haja propostas futuras do exterior, o que atrairia ainda mais o jogador que não fecharia portas para um retorno à Europa. Com esse tipo de estrutura, o Corinthians acredita que consegue tornar o negócio viável, mesmo que ainda pareça algo gigantesco. Não seria a primeira vez que um clube brasileiro surpreende com esse tipo de operação? E o momento, segundo fontes, é agora. O mercado está em ebulição, Antony está insatisfeito e o Corinthians está desesperado por um nome que mude tudo. Mesmo que ainda falte a assinatura, a torcida já está em contagem regressiva. Os bastidores fervem e tudo indica que esse rumor não vai sumir tão cedo. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais forte fica a possibilidade de Antony realmente desembarcar no Brasil vestindo a camisa do Corinthians. A diretoria não quer se precipitar, mas também não quer perder o timing. O futebol vive de momentos, e esse pode ser o momento certo para agir. O elenco atual do Timão carece de criatividade, de agressividade e de um jogador que desequilibre. Antony, mesmo fora de forma, ainda tem tudo isso no seu repertório. E o melhor, tem sede de recuperação, de mostrar que ainda pode ser decisivo, que pode voltar ao topo. No Corinthians, ele teria o palco ideal para essa retomada. Seria titular, teria apoio da torcida e jogaria com liberdade? Por isso a diretoria vai continuar insistindo, costurando silenciosamente e contando com o apoio dos bastidores. O futebol é imprevisível, mas uma coisa é certa: o nome de Antony vai continuar ecoando pelos corredores do Parque São Jorge até que esse rumor vire realidade ou uma decepção. Até lá, tudo pode acontecer. Se isso se concretizar, prepare-se, o Corinthians pode estar prestes a dar o maior golpe do mercado brasileiro nos últimos anos. Antony, no auge de seus 25 anos, voltando ao Brasil para vestir a camisa de um dos maiores clubes do país, seria mais do que um reforço, seria um acontecimento. Como tudo no futebol começa com um rumor, é melhor não duvidar.
Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!